Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 15 de maio. O Ibovespa ele fechou em alta ontem, em torno de 0,3%. O índice ele foi impulsionado pela publicação da ata da última reunião do Copom, com uma sinalização para frente, considerada unânime, apesar da divisão na reunião. Porém, os ganhos eles foram limitados, com o mercado reagindo negativamente em relação ao resultado do primeiro trimestre divulgado pela Petrobras, que caiu próximo a 2%. Depois do fechamento também foi anunciada a demissão do CEO, o Jean Paul Prats, e a ADR da estatal ela cai em torno de 7% no pós-mercado. Para a sessão desta quarta-feira, dados econômicos importantes como o IBCBR de março e a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, referente ao mês de abril também. E em termos de resultados domésticos, teremos, por exemplo, a AgroGalaxy, a DASA, Equatorial, Emarfrig, entre outros. E pelo lado internacional, vai ter também a divulgação do resultado da Cisco. Em relação à renda fixa, os juros futuros encerraram a sessão de ontem em queda, principalmente nos vértices intermediários e longos, reduzindo a inclinação da curva. O mercado local ele reagiu bem à aguardada ata do Copom, que trouxe sinalizações de que todos os dirigentes do comitê admitem um cenário mais adverso, que deve exigir uma política monetária mais cautelosa adiante. Com isso, os investidores eles reduziram os receios de um banco central mais complacente com a inflação e retiraram prêmios da curva. E o movimento de alívio também foi observado nas treasuries. A reação dos dados ainda fortes da inflação ao produtor nos Estados Unidos em abril foi contida tanto pela revisão para baixo da inflação em março, quanto pela expectativa dos agentes de que a inflação ao consumidor, que é o CPI, mostre algum arrefecimento no país. Em relação aos mercados globais, nesta quarta-feira, os mercados eles operam sem uma direção definida nos Estados Unidos, próxima à estabilidade, no aguardo também da divulgação da inflação ao consumidor americano, o CPI, referente a abril. E na Europa, as bolsas elas operam em alta, em torno de 0,2%, e o índice pan-europeu chega perto de atingir a máxima histórica. E na China, a bolsa de Xangai fechou o dia em queda, em torno de 0,9%, ainda negativa após imposição de tarifas para a importação de veículos elétricos pelos Estados Unidos, e a bolsa de Hong Kong permaneceu fechada por conta de um feriado. Em relação à economia, o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele evitou dar mais indicativos sobre de quando espera que os cortes de juros nos Estados Unidos se iniciem. Ele demonstrou menos confiança na queda da inflação neste ano, mas afirmou que uma nova alta de juros é improvável. O mercado ele continua com expectativa majoritária de que o Fed inicie os cortes em setembro. Também nos Estados Unidos, a leitura do índice de preços ao produtor mostrou resiliência e veio acima das expectativas, puxado por custos de serviços e mercadorias. Na China, o Banco Central ele manteve a taxa básica de juros inalterada em 2,5%, ao rolar também os empréstimos de médio prazo. E no Brasil, destaque para a pesquisa mensal de serviços, que mostrou uma comparativa ali mensal de 0,4%, né, ligeiramente acima das expectativas, e que foi puxado principalmente por questão de serviços de informação e comunicação e serviços prestados às famílias. E na agenda do dia, o destaque fica por conta da divulgação do índice de preços ao consumidor de abril nos Estados Unidos. Também espera uma alta em torno de 0,4% no comparativo mensal e 3,4% no anual para o índice principal, e de 0,3% para o núcleo na comparação mensal, e de 3,6% no anual. E além disso, vamos ter os dados do IBCBR, o indicador também de atividade, né, mensal do Banco Central,
que é relativo ao mês de março, no qual também estima-se uma queda de 0,4% em comparação ao mês anterior e 2,4% em relação ao ano anterior. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.